Vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos ter coragem de nos colocarmos perante o Deus Todo-Poderoso que tudo sabe. Não se esqueça quando você vai orar que Deus conhece o seu coração. Deus sabe exatamente se você está falando uma coisa e está decidido em fazer outra. Deus sabe. Não se engane. Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, poderoso e santo Pai das nossas vidas, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã em oração. Oração primeiro, Senhor, para Te agradecer, porque pudemos nesta manhã abrir os nossos olhos e continuar fazendo parte do mundo dos vivos. É dádiva. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor nos ajuda a conhecermos a Tua santa bondade. Te agradecer, Senhor, porque da Sua bondade o Senhor derrama por sobre nós graça, compaixão, misericórdia. Te agradecer, Senhor, pela vida. E buscar aos Teus pés o conforto, o consolo, a ajuda que só o Senhor pode nos dar. Pedir que o Senhor receba este culto, esta adoração, este louvor. E pedir também que o Senhor fale conosco. Nós queremos aprender do Senhor nesta manhã. Fala conosco. Esta é, Senhor, a nossa oração. Simples, claro, simples. Mas Te agradecendo, Te adorando e Te glorificando. Deus eterno e Pai todo-poderoso, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu quero convidar vocês nesta manhã, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Eu quero trazer para os meus irmãos e irmãs, para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, a 103.3 tem uma penetração muito grande, uma audiência muito grande, não só em Campinas, mas na região. Então, se você está nos ouvindo nesta manhã, nos acompanhe com a Bíblia, porque você, com a Bíblia aberta, você é uma bomba atômica. Agora, você com a Bíblia fechada, você não é nem um estilingue.
Está entendendo? Estou falando das coisas do mundo espiritual. Você só vai saber a verdade e a mentira através da Bíblia. Tem coisas que a gente ouve que são coisas agradáveis aos nossos olhos, porque vão de encontro às necessidades nossas naquele momento. Então a gente fica feliz, a gente até acha que olha, Deus falando comigo. Por causa disso que é o meu convite, todos os dias, de manhã e à tarde, eu digo, abre a Bíblia, leia comigo. E agora eu faço o mesmo convite para você. Ao invés de eu ficar convidando você, olha, hoje é noite, viu? Lá na igreja tal. Gente, olha, liga para mim. Eu quero que você entenda a Bíblia. Porque se você entender a Bíblia, meu irmão, você é uma bomba atômica no mundo espiritual. Você está entendendo o termo que eu estou usando? É meio... Mas você com entendimento bíblico, eu quero que você entenda. A minha luta aqui é para você entender a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é para você entender do meu jeito. Até porque não existe o meu jeito de entender. Existe o entendimento daquilo que foi escrito. Mateus, quando escreveu o capítulo 18, ele foi escrevendo. Quando ele chegou no versículo 19 e 20, ele tinha um objetivo com aquilo que ele escreveu. E eu quero que você entenda qual era o objetivo do evangelista Mateus. Então, se você puder abrir. Agora, eu não posso abrir, estou dirigindo, estou caminhando, estou trabalhando. Tudo bem. Ouça então, eu vou ler. A própria palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Quando a palavra é pregada como verdade, como palavra. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Você conhece essa passagem, mas vamos entendê-la hoje. Diz assim, em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muito bem. Isso que está escrito aqui é verdade? É claro que é. É óbvio que é verdade. Né? Mas tem como interpretar isso de maneira errada? Claro que tem. Né? Quando o evangelista escreveu, e ele escreveu o quê? Aquilo que Jesus falou. Então, eu vou dizer para você nesta manhã, porque eu tenho ouvido muito aí, pessoal, olha, vamos orar juntos. Liga para mim que eu vou orar por você. Se você me pedir oração, é óbvio que eu vou orar por você. Eu oro por muita gente que me pede oração, né? Me liga, manda mensagem, e eu oro, claro que oro. Né, irmão Alcenir de Barão Geraldo? Eu oro, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente precisa entender
é que a gente orando, Deus nos ouve do mesmo jeito. Deus não ouve só quando alguém que tem um título de pastor ora. Deus não ouve um pastor mais do que ouve o outro. É isso que você precisa entender. E quando você tem esse entendimento, muita coisa começa a ficar mais clara na sua vida. Olha, vamos nos reunir para orar, porque quando a gente ora juntos, a nossa oração tem mais força. A Bíblia não diz isso. Vamos orar como igreja, porque a nossa oração tem mais força como igreja. A Bíblia não diz isso. Vamos esclarecer essas coisas hoje. Então, antes, eu gosto sempre de pedir assim, olha, porque eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas que nos ouvem, tem lá a sua denominação, frequenta a igreja A, a igreja B, a igreja C. E, infelizmente, a maioria das denominações não são sinceras. Infelizmente. A maioria das... Eu não estou aqui falando mal, eu estou esclarecendo você, estou levando informação e vou mostrar isso que eu estou falando aqui na Bíblia. A maioria das denominações, elas querem casa cheia. Não importa se a plateia é salva ou não. Se a plateia está recebendo um alimento bom ou um alimento estragado, azedo. Que a maioria prega aquilo que não é verdade. E aquilo que não é verdade, levado, é um alimento estragado. Então vamos entender o que está escrito. Orar com outras pessoas é bom, ninguém está dizendo que não é. Mas não é porque você está orando com mais 1, 2 ou 3 ou 15 que a sua oração tem mais poder. Orar na igreja é bom, claro que é bom, é óbvio. Ninguém está dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que a gente não pode dizer que, a gente não pode afirmar que orar na igreja tem mais eficácia do que você orar caminhando. A igreja se reunia desde Atos dos Apóstolos para orar. E deve continuar se reunindo para orar, não para pregar bênção. Não. Orar e cultuar a Deus. Quando a gente ora com outras pessoas, pessoas sinceras, não com fofoqueiros, né? Que ouvem, às vezes as pessoas de coração simples falam um monte de coisa e tem gente que ouve e sai falando aquilo. Mas quando a gente ora com pessoas sinceras, aquilo edifica a cada um. Porque a gente compartilha a nossa fé e recebemos também o compartilhamento da fé dos outros. Então orar com outras pessoas é bom, claro que é bom. Mas existe muita gente que se encontra sozinho, lutando. E aí, como é que faz? Não ora? A oração não tem sentido? A oração não tem a resposta da parte de Deus? Claro que tem. Tem sentido, tem resposta da parte de Deus, tem comunhão,
E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje na Bíblia. O importante, meus irmãos, minhas irmãs e vocês que nos ouvem, o importante é que nós devemos nos apresentar a Deus, primeiro, com humildade, muita humildade, como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Eu não vou conseguir ler todas as passagens, porque são muitas e o nosso tempo é pequeno e eu quero passar tudo agora de manhã. Então, a primeira condição, se é que a gente pode usar esse termo, para que a nossa oração seja recebida por Deus, é nós sermos humildes. Não aquela humildade falsa, aquela humildade só no momento da oração, mas ter um coração humilde. Como está em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Quando nós vamos orar, nós temos que ter a consciência de que a nossa oração tem que ser verdade. Não adianta a gente se passar por bonzinho perante Deus. A gente pode enganar um ou outro, ou enganar muita gente, mas a Deus a gente não engana. Então, o nosso coração no momento da oração, não só no momento da oração, mas durante a nossa vida, nós temos que lutar para ter um coração verdadeiro, mas principalmente no momento da oração, como está lá no Salmo 145, verso 18. A nossa oração deve ser uma oração de obediência. Tem gente que é obstinada. Ela quer porque ela quer que aquilo que ela está orando aconteça. Isso não é obediência. Vai acontecer aquilo que Deus quer. Então, o coração daquele que ora, primeiro deve ser um coração de obediência. Claro, tem que ser um coração de humildade, verdade e obediência, como está em 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Nós precisamos orar com ações de graças, certos de que só por podermos orar, nós já temos que agradecer a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E orar com confiança. Não confiança que Deus vai fazer, confiança de que Ele pode fazer. É diferente, para a gente não ser desobediente nem obstinado. A nossa oração é a confiança de que Deus pode fazer, mas Ele vai fazer a vontade dEle. E a nossa oração só é atendida quando a nossa vontade está segundo o coração de Deus. Aí Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O que a gente não pode, queridos irmãos, queridas irmãs, é transformar a nossa oração num palanque para se auto-engrandecer. Levar palavras usando o nome de Deus, mas que nos engrandeça, que nos coloque como pessoas boas, pessoas dignas. Porque Jesus fez uma advertência muito séria contra esse tipo de coisa. E você pode ler sobre isso em Mateus capítulo 6, versículos do 5 ao 8. Jesus chama estas pessoas que se auto-engrandecem, ficam usando palavras e repetindo e falando, e a oração não termina, porque a pessoa fica rodando para se auto-engrandecer. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Aliás, Jesus nunca, você não vai achar isso na Bíblia, sequer sugeriu que alguém vá orar na igreja, vá orar no monte,
Não. Jesus falou, olha, quando vocês quiserem orar, orem secretamente nos seus próprios quartos, a fim de que evitemos tais tentações. Quais tentações? Essas que eu acabei de falar. De você não ser humilde, de você não orar a verdade, de você não ser obediente, de você não usar ações de graças, de você não ter confiança e de você não fazer o local de oração um palanque para se engrandecer. Por causa disso que Jesus falou, ora no seu quarto. Jesus nunca falou, vai no monte orar. Sobe no lugar mais alto da cidade e vai orar. Não, Jesus falou, vai lá no seu quarto. Não há nada. Eu estou afirmando isso. Eu estou afirmando porque eu tenho consciência, mas você pode procurar aí. Se você achar o contrário, você manda para mim. Não há nada nas Escrituras que sequer sugira que a oração junto com outros irmãos, com outras pessoas, é mais poderosa. Não há nada que sequer sugira que a oração feita por um pastor, seja ele quem for, é mais poderosa do que a oração sua. A sua oração, de você que está aí me ouvindo, de você que está me vendo. Não há nada na Bíblia que diz, olha, a oração que tal pastor vai fazer é mais poderosa do que a sua. Manda ele orar para você. Não tem isso. Isso não tem. Quem diz isso são exatamente os hipócritas. Olha, você pede para eu orar, porque eu orando para você, a minha oração chega no trono da graça. Isso não existe. Isso é hipocrisia. A oração não move a mão de Deus. Quando se diz que a oração move a mão de Deus, é no sentido de você estar segundo a vontade de Deus. Porque você não muda o coração de Deus, nem você, nem eu, nem ninguém. Deus não é imutável. Ninguém muda o coração de Deus. A gente cansa de ouvir pessoas dizendo, que Deus vai fazer. Deus vai fazer se Ele quiser fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E nós temos que aceitar isso. Porque a oração não é para a gente fazer um elenco de coisas que a gente quer que Deus realize para nós. A oração é exatamente para a gente buscar a vontade de Deus nas nossas vidas. Ninguém quer orar segundo a vontade de Deus. Todo mundo quer orar para Deus fazer aquilo que a pessoa entende que precisa ser feito. Mas esse não é o motivo da oração. Esse não é o sentido real da oração. Essa não é a oração bíblica. A oração bíblica é para um Deus santo, perfeito e justo. Se Ele é santo, perfeito e justo, a vontade santa, perfeita e justa é aquela que é dele. Eu não sou perfeito, não sou justo. E nem sou santo tanto quanto Deus. E se a vontade perfeita é a dele, prevalece a dele. Quando a gente ora para buscar a vontade de Deus, Deus vai fazer jorrar na nossa vida a graça do entendimento e a vontade dele. Porque quando a gente ora para buscar a vontade de Deus, aquela oração produz em nós um arrependimento por estarmos fora da vontade. Provoca em nós uma confissão sincera por estarmos fora da vontade. Lucas 18, do 9 ao 14. Isso são ações de graças. É agradecermos a Deus por estarmos entrando na vontade santa, boa e agradável, perfeita, que é a vontade de Deus. Filipenses 4, 6 e Colossenses capítulo 1, versículo 12.
Aí, nós fazemos pedidos sinceros, não pedidos egoístas. Porque a maioria dos pedidos são egoístas. É pedido de amor próprio. É pedido de amor próprio. Isso é egoísmo. Os pedidos para aqueles, ou para aquele que ora, exemplo, você pode procurar aí na Bíblia, você não vai encontrar Paulo ou Jesus. Por exemplo, estou citando Paulo ou Jesus, porque Paulo é que tem mais escritos na Bíblia, né? Você não vai encontrar Paulo pedindo coisas para ele. Jesus nunca pediu nada para ele. Quando ele fala, olha, afasta de mim esse cálice. Ele pediu para ele, mas daí ele disse, seja feita a tua vontade. Isso são expressões de como deve ser a nossa oração. Porque a nossa oração deve estar submissa à vontade de Deus. Mateus 26, 39, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Então o que é oração? Não se iluda, não deixe os bico doce enganar você. Oração é então cooperar para que se cumpra o plano de Deus nas nossas vidas e não a nossa vontade, porque o plano de Deus nada mais é do que a vontade de Deus. A gente deve abandonar os nossos desejos e buscar os desejos de Deus. É isso que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 8. Pode ler aí. Deus sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. É muito bonito quando alguém está passando uma necessidade e ouve alguém dizer, olha, liga aqui que eu vou resolver o seu problema. Vem no culto aqui que nós vamos resolver tudo. É bonito. É bonito. Mas não é verdade. E todas as orações que são oferecidas em submissão a Deus, isso é, debaixo, sob a vontade de Deus, são respondidas. Sejam elas feitas por uma pessoa ou por 10 mil. Não é o número, não é a quantidade de pessoas que fazem com que Deus, ou que faz com que Deus responda a oração. É a oração estar debaixo da vontade dele. Este é o verdadeiro poder da oração. Qual que é o poder da oração? É estar debaixo, sob a vontade de Deus. E esta ideia errada de que a oração em conjunto tem mais poder, que não sei quem pode orar e vai mover o coração, as mãos de Deus, vem de uma interpretação errada deste versículo desta passagem, ou melhor, porque são 2 versículos, de Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, de uma má interpretação. Porque aonde está a interpretação correta de Mateus capítulo 18? Porque todo mundo só usa o versículo 19 e 20, né? Primeiro que o versículo 19 e 20 se refere à igreja, né? A reunião de pessoas. Mas se refere também
a um detalhe dentro da igreja. Leia o versículo 15, 16, 17, 18. Ele se refere à disciplina dentro da igreja. Está se referindo a perdão de alguém que havia agido mal. A gente não pode isolar o versículo de todo o contexto. Além do mais, queridos irmãos, queridas irmãs, este contexto de Mateus capítulo 18, 19 e 20, ele está falando de uma disciplina eclesiástica. Não está falando da oração, do poder da oração, não. Está se referindo à disciplina que deve haver dentro da igreja. Está se referindo que os membros da Igreja de Cristo devem ser submissos e obedientes a Cristo. Não está dizendo o poder da oração. Porque tem gente que acha que se tiver lá, porque 2 ou 3 reunidos, sim, Jesus está falando que quando 2 ou 3 se reúnem, em nome dele, aquilo é uma igreja. É isso que ele está falando. E que se o 4º, o 5º ou o 100º pecou, esses 2 ou 3, enquanto igreja, podem perdoá-lo ou discipliná-lo. É isso, leia tudo aí. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, leva testemunho. Vai chamar atenção de novo. As pessoas pegam só o 19 e 20 e não, nós temos que orar aqui porque está lá na Bíblia. Está na Bíblia, é claro. Mas não da maneira que vocês querem fazer. Não da maneira que a maioria das denominações ensinam. 2 ou 3 reunidos formam a igreja de Cristo. Não precisa ter 150, 500. Por causa disso que eu vivo constantemente dizendo e repito. Porque eu não tenho medo de repetir aquilo que eu falo. Que igreja cheia não é sinal de nada. É só sinal de igreja cheia. É até preocupante quando a igreja está bombando de gente. Crer que quando 2 ou 3 estiverem reunidos para orar, vai provocar algum tipo de poder mágico que se junta às orações, é no mínimo uma tolice. E você vê que está cheio de tolo por aí, né? Tolo pregando tolice e tolos ouvindo, seguindo as tolices. Porque não é isso que está dizendo. É claro que Jesus está presente quando 2 ou 3 oram, é óbvio, ninguém está negando isso. Mas ele está presente também se eu orar sozinho. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu estou lutando aqui para esclarecer para você. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está no mundo. Eu nesse momento, estou separado como você. Nós estamos, você está me ouvindo, eu não sei onde que você está. Mas imagine você como nós estamos separados dos nossos irmãos lá da América do Norte. Estados Unidos, Canadá, tem gente orando lá. Nós estamos separados dos nossos irmãos lá em Portugal. Olha, tem um oceano aqui separando a gente.
Mas nós continuamos como igreja. Os nossos irmãos lá da Finlândia, da Rússia, é isso que eu quero que você entenda. Você está orando sozinho, é você aqui, mas você está junto com outro que faz parte da igreja de Cristo, que está orando também. E a interpretação errônea desta passagem mostra para a gente como é importante a gente entender, conhecer a Bíblia, para a gente não ser tolo e nem ser presa fácil dos espertalhões, que na maioria das vezes também não conhecem aquilo que está pregando, mas tem alguns que conhecem e vão de roldão no erro que é ensinado para atrair pessoas, porque sabem que a maioria, infelizmente, não conhece a Bíblia e não lê a Bíblia. A maioria não lê. A maioria gosta de programas que as pessoas falam: olha, liguem aqui, eu vou orar por você. Ou então que a pessoa fica com o telefone atendendo e dizendo: liga, e aí ora lá umas coisas que ninguém entende. Aí põe a pessoa no ar chorando, a pessoa está abalada emocionalmente, e aí o sujeito fala umas palavras assim, umas coisas aí, umas coisas que ninguém entende, e a pessoa cai em pranto. Olha, ele está chorando, e aí é emoção pura, mas não tem nada de cristianismo. Porque você que está me ouvindo aí, você que está passando por dificuldades, você que está precisando de saúde física, você que tem problemas de relacionamento, primeiro avalie a sua vida. Eu estou ouvindo e vendo aí gente prometendo que vai resolver coisas. Ninguém resolve nada se nós não avaliarmos a nossa vida. Tem gente querendo um amor que o outro não tem por ela. Tem gente querendo o amor que o outro não tem para você, tem para outra pessoa. Isso é obstinação. Tem gente querendo se casar, porque eu sustento o meu casamento na oração. Ora, o seu casamento primeiro tem que ter amor, porque se não tiver amor, já não era nem para vocês terem casado. Se o seu casamento é unilateral, preste atenção nisso. Não é bom de se ouvir isso, não é gostoso, mas é verdade. Se o seu casamento é unilateral, sabe o que quer dizer isso? Um lado só gosta, o outro não. Você pode orar quando você quiser, porque o casamento tem que dois gostarem, é casamento. Um tem que gostar e o outro também. Casamento não tem que ser sustentado de joelho, tem que ser sustentado com amor. Então não adianta falar que tem macumba, que tem olho gordo. Isso é falta de entendimento. Mas o meu marido não quer trabalhar. Está vendo o problema? Eu estou falando para os casados, hein? Porque tem um monte de gente casada aí me ouvindo, que o casamento está numa pindaíba daquelas. Dá uma olhada na sua vida. O que acontece com você, meu irmão? Minha irmã, o que está acontecendo com você? Olha para você. Você é a pessoa com quem o seu marido se casou. Você é a pessoa com quem a sua esposa se casou. Olha para você. Não estou falando só fisicamente, mas também fisicamente. Não adianta. Se você se abandonou, se você se largou, se o seu casamento é um casamento de supermercado, de conta para pagar,
ele vai acabar. Então o foco da sua oração está errado. Não adianta ir lá na igreja para o pastor orar para um casamento em que uma das partes já se abandonou. Mas o meu filho está rebelde. Quando me falam isso, a primeira coisa que eu pergunto: qual a idade do seu filho ou da sua filha? Está aí com 15, 17, 18, 19, mas é a idade que toda criança, existem as exceções, é óbvio, vão ser rebeldes. O que não pode é permanecer na rebeldia. Mas é uma idade terrível, que você tem que ter pulso, controle. Não, porque é o dia. Que diabo, coisa nenhuma. Que rapaz, que jovem de 16, 17 anos, com todos os hormônios ativos no máximo dentro do corpo. Aí vem um espertalhão e diz: não, vamos fazer uma campanha. Não tem campanha, é você que tem que segurar a rédea e aguentar o tranco, porque é assim, você foi assim quando você tinha essa idade. Não, vem aqui que nós vamos fazer uma campanha. Que campanha? Coisa nenhuma. Pastor, a minha mulher não para em casa. Mas por quê? Qual o atrativo que ela tem para ficar em casa? Você fica em casa. Agora, você é atrativo para a sua mulher? Olha para você, meu irmão. Você é atrativo para o seu marido, para ele sair do emprego e querer vir para casa, não parar no boteco e encher o caneco de querosene? Você é atrativo para ele? É duro de ouvir isso, mas também é duro de falar. E os espertalhões ficam: não, nós vamos fazer uma campanha, porque a pomba gira, porque o Zé Pilintra, porque a Maria Padilha. Mas que Maria Padilha, coisa nenhuma. Para de conversa mole. Quem tem que mudar é você. Oração não é magia. Dá a impressão que você faz uma oração, não acontece uma mágica. Não tem mágica. Deus quer que você cresça, Deus quer que eu cresça. Nós temos que crescer como pessoas. Então nós temos que, para crescer, nós temos que fazer uma autoanálise. Por que o seu casamento acabou? Por que o seu casamento está acabando? Por que você não para em emprego nenhum? Por que você, quando vai fazer entrevista, nunca consegue um emprego? Por quê? O que acontece? Se nós nos policiarmos a nós mesmos, nós não seremos corrigidos por Deus. Não vai haver necessidade. Não é isso que está lá? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27, 28, por aí. Ninguém quer. Todo mundo quer ouvir assim: você liga para mim que eu vou orar por você e está tudo resolvido. É mentira. Você quer fazer isso? Faça. Pois faça. Mas não tem sustentação bíblica isso. Agora, você vive de mentira ou vive da Bíblia, que é a palavra de Deus? Eu prego a Bíblia para que você possa se sustentar na Bíblia Sagrada. Não tem mágica na oração. A oração é respondida por Deus quando está dentro da perfeita, boa e santa, agradável vontade dele. Nós oramos para conhecer a vontade boa, santa e agradável de Deus. Esta, meu irmão, minha irmã, é a oração bíblica. Agora você vai encontrar por aí um monte de oração que não é bíblica. Amado Deus, poderoso e santo Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido, a
conhecermos a tua vontade, para vivermos segundo a tua vontade, para sermos agraciados nas nossas vidas com a tua vontade. Não há nada melhor do que vivermos debaixo da tua vontade. E a sua vontade nem sempre coincide com a nossa, ou melhor, a nossa nem sempre coincide com a tua. Por causa disso que nós oramos. Para que seja feita a tua vontade. Dá-nos, Senhor, coragem para abrirmos mão da nossa vontade e que a tua vontade se realize nas nossas vidas. Tira-nos, Senhor, da meninice espiritual. Esta é a minha oração nesta manhã. Derrama sobre nós a tua santa glória, a tua imensa majestade, e que nós tenhamos coragem, Senhor, coragem de querer conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Assim eu oro, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.